Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Boa noite para todo mundo que está aqui, que está chegando, o pessoal que está em casa. Deus abençoe muito a vida de vocês. Anoiteceu e a noite trouxe com ela a nossa vontade de louvar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos trouxe até aqui, porque nós estamos em sua casa. E nós estamos aqui mais uma vez para cultuar, para ceiar e para ouvir a palavra do Senhor e nos alimentar. E para começar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. O pessoal da mídia vai projetar aí na tela, versículos do 12 ao 28. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do versículo 12 ao 28. O pessoal em casa pode acompanhar também. A palavra do Senhor diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui também que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos nós. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero orar com vocês, pedindo a Deus que ilumine os nossos corações e as nossas mentes nessa noite. Eu já quero convidar o pessoal da equipe de louvor para vir aqui à frente, que eu também quero orar por eles, orar pelo pastor João, por todos nós, que eles vão nos conduzir em cânticos espirituais agora. E eu tenho fé em Deus que será um tempo maravilhoso. Abaixa sua cabeça aí na sua casa. Durante uns 30 segundos, fale com o Senhor, só você, e depois eu vou orar. Aqui no templo também, todos nós. Pai, muito obrigado mais uma vez porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, os que estão em casa, os que ainda vão chegar. Que o Senhor nos abençoe, Pai, cada um de nós. Fale aos nossos corações essa noite. Não é uma oração clichê, Pai. É uma oração que é feita todos os domingos. É uma oração verdadeira para que o Senhor nos abençoe. Nós precisamos do Senhor, da direção do Senhor. Por isso eu peço pelos meus irmãos que vão cantar agora,
o Senhor esteja com eles, que o Espírito Santo do Senhor inunde o coração deles, Pai, e que os cânticos que eles vão cantar e vão nos conduzir possam fazer diferença em nossas vidas, possa alegrar o nosso coração e trazer um sorriso ao nosso rosto. Abençoe o pastor João também, Pai, que vai trazer a palavra do Senhor daqui a pouco, que o Senhor esteja com ele, que ele seja boca do Senhor, e que a palavra do Senhor flua através da vida dele e que inunde as nossas vidas também essa noite, todos nós, Pai, em todos os lugares. Muito obrigado, Pai. Nos abençoe e nos faça entender que hoje é dia de ceia, é dia de comunhão com o Senhor. Nós estamos anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. O Senhor deu o seu Filho para morrer por nós. Nós somos gratos por isso. E hoje é dia de lembrar disso, hoje é dia de celebrar, de fortalecer a nossa comunhão, Pai. Que nós possamos deixar do lado de fora todos os nossos pecados, confessá-los ao Senhor, sabendo que o Senhor é rico em perdoar. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado mais uma vez por ter nos trazido até aqui. Seja conosco durante todo esse tempo. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Vamos nos colocar de pé, cantarmos ao Senhor. A primeira canção tão linda fala que dos montes correm para o mar o teu rio de amor por mim. Olha que bênção, olha que privilégio a gente ter alguém que nos ama tanto a ponto de dar a sua vida em favor da nossa cura, da nossa salvação, da nossa presença ao lado dele para sempre, amém? Todos juntos? Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Do início. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei só as vozes. Amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
Esse é o nosso objetivo nessa vida, Pai. Cantar o Teu amor, exalar o Teu amor, falar do Teu amor, viver o Teu amor, Pai. Afinal, foi exatamente o Teu amor que nos restaurou, que nos trouxe de novo à vida. Foi o Teu amor, baseado na Tua graça, que curou o nosso coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Amém. A gente ama porque Ele nos amou primeiro. E mais do que amar a Ele, a gente dedica a nossa vida a Ele como uma oferta de amor, como consagração. Muita gente leva para o lado de que isso é um fardo, viver sobre essas questões do reino de Deus. Mas quem entende o sacrifício de amor que Ele fez por cada um de nós realmente, naturalmente entrega e consagra a sua vida ao Senhor. E não tem nada, absolutamente nada, que vale mais a pena do que isso. É isso que nós vamos cantar agora. Aqueles que trouxeram o seu dízimo e a sua oferta podem trazer. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor. Para Ti
exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvor ao Rei Jesus. Amém. Toda honra, toda glória ao único Rei, o Rei Jesus. Graças a Deus, né? Porque Ele é o único Rei e porque Ele nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, Ele é o Rei, para sempre será. Início. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, Ele é o Rei, para sempre será. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Amém? Amém. Amém. Que bom. Nosso Deus ressuscitou através do seu Filho e por isso nós temos vitória também sobre a morte. Que Deus nos abençoe. Podem se assentar. Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Todos animados e bonitos? Tem gente mais bonita do que outros aí? Dá uma olhada aí do seu lado. Fala, oh, irmão, você está tão bonito. Toninho, ficou fácil para você, né? A esposa que está do lado, né? Pode falar. É mais complicado para ela dizer que você está bonito, né? Assim, as irmãs terão mais problema hoje. Estamos bonitos. Que coisa boa, irmãos. Na graça de Deus, o Senhor ressuscitou. Nós temos tanto para celebrar o nosso Deus, para exaltá-lo, para cultuar a sua glória, para exaltar o seu nome. Que coisa boa. Louvado seja o nosso Deus. Eu estava comentando com a Hélia que todo horário para aviso é ruim, porque a minha vontade é já ir para o texto, mas depois do sermão tem a ceia, então eu resolvi tirar algumas coisas aqui da minha cabeça para ler o texto com a mente bem tranquila, e tem coisas tão boas para falar aqui, que nem dá para ficar achando que vai atrapalhar a cabeça da gente, porque é só coisa boa. Hoje nós estamos como igreja agradecendo a Deus
porque a Helena, aquela criança por quem nós temos orado, teve um diagnóstico muito complicado a um dia desse. Os pais foram com ela essa semana para São Paulo, para cirurgia, e pouco antes, no preparatório para a cirurgia, fizeram uma ressonância e não havia mais nada. Uma coisa assim impressionante. Você pode dizer, gente, foi erro lá, foi erro aqui, ou alguma coisa aconteceu. Eu não sei qual é a explicação da ciência, e não dependemos da ciência. Talvez a gente pode dizer assim, bom, mas vai ver que é um engano agora e vai voltar a ter problema. Nós vamos agradecer agora. A Helena está bem, graças a Deus, e o diagnóstico é que o tumor que seria retirado numa cirurgia muito delicada lá em São Paulo, esse tumor desapareceu, não tem mais. Então a gente vai agradecer a Deus. A Helena é, na verdade, priminha. Eu falava sobrinha, mas é uma priminha. Ela tem 1 ano e 3 meses, prima da Raíza, aqui da nossa igreja. E também a irmã Lídia, lá de Abaetetuba, compartilhou conosco. Essa semana foi a última sessão de quimioterapia e ela está tão bem de saúde. E ela queria agradecer, e nós queremos agradecer juntamente com ela. A irmã Lídia faz parte de uma família e de uma comunidade muito preciosa lá no Pará, perto de Belém. Nós temos várias igrejas lá, e alguns dos irmãos, inclusive sob a liderança do pastor Eliel, que é irmão dela e é pastor ali na igreja, eles têm nos acompanhado no culto. E hoje ela está conosco no culto. Nós vamos agradecer a Deus, tá? E vamos orar por algumas pessoas. O Giovanni, filho do irmão Gilmar, da Luciene. O Giovanni teve um problema de saúde e terá que se submeter a uma cirurgia essa semana. E nós estamos orando por ele, pelo Gilmar, pela Luciene, pela família dele. E nós vamos colocar isso perante o nosso Deus, né? O grupo de intercessão está programando uma vigília essa semana, com jejum, orando pelo Giovanni. Outros de nós podemos participar assim. E há um irmão muito querido aqui, cria aqui da nossa igreja, o Ulisses Lee. Ele foi criado aqui na igreja e ele mora no Canadá. Ele e a sua esposa Luciene estão morando no Canadá. Eles se casaram recentemente. E o Lee não está bem de saúde. Ele teve um Covid que maltratou bastante a ele. Aí veio para casa e teve que voltar e ser internado. Eles também têm participado do culto e estão orando. Vez por outra, quando eu trago um nome, eu fico com medo de algum irmão ficar contrariado, porque o meu pedido não foi. Da minha casa o pastor não orou, de mim ele não lembrou. E aí eu fico com receio de ofender algum irmão. Depois eu decidi o seguinte, irmãos, eu oro por alguns, lembrando o grupo todo, e não é possível que a gente fique com ciúme porque se orou por um irmão nosso, por alguém. A gente vai lidando assim. São muitos pedidos, são muitas ocasiões. Às vezes eu envio por WhatsApp, às vezes por telefone e às vezes aqui na igreja. Tá bom? Então a gente continua agradecendo e orando. Falando em agradecer e orar e lembrar, essa semana, sexta-feira, foi aniversário de um dos presbíteros da igreja, o irmão João Pires, fez aniversário. E essa semana é aniversário da Andréia, que é a nossa secretária da igreja. É amanhã, não é, Andréia? Quarta-feira. Gente, a Andréia vai ficar ainda mais perfeita, vai aperfeiçoando a cada dia a gente, não é? Então vai ser aniversário dela. Então a gente vai orar também agradecendo a Deus. E outros aniversariantes que têm o nome no boletim. Falando em boletim, vocês podem pegar o boletim aqui, e numa mesa aqui do lado tem o devocionário
e o calendário do ano que vem. Eles estão colocados ali numa mesa em ordem alfabética, é um para cada família. Se você não encontrou o seu, entre em contato com a secretaria para a gente não deixar ninguém sem ser servido. A gente tem uma lista, às vezes acontece de fugir algum nome aí, tá bom? É tudo isso de aviso. Só mais umas coisinhas. Os jovens da igreja estão fazendo um programa bem legal para as crianças. O nome é Adote uma Criança, mas não é adote no sentido de que as crianças são carentes, sofridas. É que nós precisamos criar mecanismos de comunhão na nossa igreja, que ligue as gerações. Então, é muito importante essa ligação dos jovens com os mais velhos e também com as crianças. Então, a gente está com a ideia, os jovens querem dar uma lembrancinha, orar por uma criança, etc. E você pode falar com a Yasmine ou o pastor Lucas e dar o seu nome. Se você quiser adotar uma criança, você pega o nome, ora pela criança, pode dar uma lembrancinha e, se for o caso, dá uma ligadinha, vai ser muito legal. E no sábado que vem tem uma programação, olha aí, ajude a trazer alegria às crianças da nossa igreja. Na verdade, esse é um tipo de coisa que não é pela carência, é pelo prazer, pela ideia de comunhão, para ir ligando vínculos de uma geração com outra, para que as crianças se sintam parte da igreja e percebam que os jovens estão envolvidos, interessados nelas. E as mulheres, no próximo sábado, vão encerrar o ano, oficialmente, as programações desse ano, aqui do lado, tá? Tudo muito cuidadinho, muito higienizado, os lanches, tudo muito programado, distanciamento, mas vai ser um momento bem legal no sábado que vem, tá bom? Vamos agradecer a Deus essas coisas, colocar os nossos pedidos e então ler o texto da palavra. Quero convidar você a orar ao Senhor nesse instante. Pai querido, nós te agradecemos a vida do irmão João Pires, da Andréia e dos outros diversos aniversariantes dessa semana que terminou, dessa semana que se inicia. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ensine a viver na presença do Senhor, servindo ao Senhor com muita alegria, com encantamento, com prazer na presença do Senhor, Pai. Senhor, nós queremos também agradecer a cura da Helena. O Senhor sabe como nós temos tanta limitação, inclusive de crença, de fé. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a acreditar. Mas nós queremos dizer da nossa confiança no Senhor em toda circunstância e que o diagnóstico favorável traz grande alegria ao nosso coração. Abençoe o Márcio, a Camila, que são seus pais, abençoe a Raíze e a sua família, Pai. Nós oramos pelo nosso irmão Li, tão querido, parte da história da nossa igreja. Oramos por ele, pela Luciene, onde eles estão, que essa semana seja uma semana de boas notícias para esse casal, Pai. Nós oramos pelo irmão Gilmar, oramos pelo Giovanni, que o Senhor visite esse jovem de uma maneira muito especial, com a ação poderosa, bondosa do Senhor. Colocamos as nossas vidas perante o teu altar. Agradecemos ainda o tratamento bem sucedido da irmã Lídia e de outras pessoas entre nós que têm feito tratamento médico, que estão bem. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Agora, Senhor querido, quando vamos abrir a tua palavra, celebrar a ressurreição de Jesus, louvar o teu nome, pedimos que o Senhor nos abençoe,
que esse tempo seja muito gostoso, muito precioso, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos 26. Enquanto as últimas pessoas acham o texto, para ninguém esquecer, dia 20 é Natal no culto, e dia 31 o culto não será meia-noite, o culto será às 19 horas, e nós não teremos jantar aqui. Vamos terminar o culto 20, 30, no máximo 21 horas, para a gente se reunir em família, em grupos menores, evitando ajuntamento no dia 31. Mas vamos ter o culto, vamos celebrar o Senhor, vamos cultuar a sua glória. Todos encontraram o texto? Vamos ler? A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Eu vou pedir ao pessoal da mídia para voltar esse versículo, e quero convidar todos vocês para que leiamos juntos esse versículo. Vamos lá? E agora, por causa da esperança, muito bem, pode seguir, obrigado. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando eles os maltratavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e todos os que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés,
porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei, primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns dos judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Até o verso 20, quase perto do final do texto de Atos, capítulo 26. Esse é um texto que fala de ressurreição. É um texto próprio para a ceia do Senhor. Hoje é dia de ceia do Senhor. Ele fala não apenas de ressurreição, mas de toda a obra maravilhosa de Jesus para a minha salvação e para a sua salvação. Ele é introduzido por todo o capítulo 22 a um cenário de julgamento. O apóstolo Paulo é preso, e é muito interessante, quem gosta de direito romano, na época que eu fazia faculdade, havia um ano inteiro de direito romano, gente, com um professor que era muito bom, militar, o camarada era encantado com tudo de Roma. E esse texto, ele ilustra todo o procedimento do direito romano, dos cuidados e também da relação com os judeus. E era muito interessante, porque havia um julgamento religioso e um julgamento legal. E nesse texto, a gente observa um zelo muito grande ao processo, ao andamento, ao rigor da lei. E de alguma maneira, Deus, que permitiu que os romanos fizessem coisas absurdas com a igreja, nesse contexto, ele permite e usa a lei romana e as autoridades romanas como caminho de proteção para o apóstolo Paulo. Tem um amigo, pastor Jailson, lá do seminário, ele diz que não existe coincidência, existe Jesuscidência. Algumas pessoas dizem que existe Deuscidência. Deus está no controle de todas as coisas. Ele usa o médico, ele usa o juiz, ele usa o comerciante, ele usa o pai, a mãe, o filho, ele usa um amigo. Ele é o Deus que tem controle de todas as coisas, e ele usa todas as circunstâncias para trabalhar. Nós temos sido alertados de que nada pega Deus no contrapé. Em nenhum contexto, gente, Deus fica assim surpreso. Meu Deus do céu, como isso pôde acontecer? E aí ele entra em ação apavorado, como se não soubesse. Ele é o Senhor da história, ele tem o controle da história, ele é o Senhor da humanidade. Os reis dos povos estão nas suas mãos. No passado, ele agiu diretamente nas decisões de Faraó,
nas decisões de Nabucodonosor, nas decisões do rei Dario, e ele tem também o controle do governo romano nas suas mãos. Vez por outra, nós entendemos, achamos que é muito difícil viver a vida cristã nos tempos de hoje, porque o mundo de hoje está corrupto, porque as autoridades não merecem, porque isso, porque aquilo, mas é muito interessante perceber que a ação de Deus, cuidando do seu povo e usando o seu povo, não depende de quem é o governante, não depende do contexto mundial, não depende de um ambiente adequado e ideal, mas em todas as circunstâncias Ele está cuidando. Então é assim que no capítulo de número 25 vai acontecer que Paulo é julgado por Festo e depois por Félix. Pastor Lucas, acho que domingo passado, alertou que esse Félix era famoso por ser uma das pessoas mais corruptas na história do Império Romano. Paulo caiu nas unhas desse cidadão. Tanto o Félix, diz o versículo 27 do capítulo 24, que ele foi sucedido por Pórcio Festo e queria manter a simpatia dos judeus, e por causa disso manteve Paulo preso mais 2 anos. E o Festo mantém a mesma postura de querer agradar os judeus. Capítulo 25, versículo 9. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, começou a montar aquela artimanha, aquelas coisas por trás para prejudicar a Paulo. E foi nesse contexto que ele apela para César. Posteriormente, Paulo então é exposto a julgamento. O julgamento na verdade não é propriamente um julgamento legal, mas ele é perante Agripa e Berenice. Agripa é o Herodes Agripa. O Herodes Agripa I tem a ver com aquela época do nascimento de Jesus. Vocês já participaram de uma peça de Natal que colocam um Herodes numa cadeirona dessa aqui? Eu já participei de uma aqui em que o Herodes era o Daniel, filho do reverendo Aristóteles. O Daniel era quase 3 metros de altura, e aí ele aparecia todo de rei e dava aquela risadona, as crianças vão morrer. O Herodes era famoso pela maldade. Depois aparece outro Herodes na morte de João Batista. E agora aparece outro Herodes, o Herodes II, junto com Berenice. Esse Herodes assumiu o governo ainda muito jovem, provavelmente com cerca de 17 anos de idade. E por causa disso, a irmã dele era quem, na verdade, controlava muita coisa, e a história é que havia um relacionamento incestuoso entre ele e a irmã chamada Berenice. Então a Berenice era ao mesmo tempo irmã e amante, ou a representante, a primeira dama, e são eles que se reúnem. Agora, o plano de Deus é que Paulo fosse perante eles e depois perante César para dar o testemunho, e Paulo tinha tranquilidade, segurança, porque Deus falou para ele, falou: olha, você não precisa ter medo, porque da mesma maneira como você tem testemunhado aqui, eu vou levar você para dar testemunho em outros lugares perante as autoridades. Então é isso que está acontecendo. Quem estava colocando fogo no julgamento eram os judeus. Na verdade, o Festo poderia até improvisar uma espécie de tribunal do júri com os judeus,
com os componentes do Sinédrio e condenar Paulo. Mas Festo não entra por esse caminho. Ele faz a opção de fato encaminhar Paulo para César, e ele convida o rei Agripa. A cena é uma cena famosa, digna de filme. Você pode imaginar o rei Herodes Agripa, com toda a pompa, ele e Berenice entrando com toda a pompa, o Festo com um manto vermelho, lembrando a sua autoridade de governante, e todos os homens importantes da cidade, da região, chegando para ver um grande espetáculo, um julgamento, e os judeus fazendo acusações contra Paulo. Eles acusavam de sedição, ou seja, eles evitavam o julgamento religioso, a acusação religiosa, e faziam uma acusação civil. Eles diziam que Paulo era um rebelde, que Paulo estava envolvido num processo de sedição contra Roma, que ele estava amotinando, reunindo pessoas. Essa era a ideia. E que Paulo estava pecando contra a religião deles. E é nesse contexto que o julgamento deve ser iniciado. A acusação é feita e o rei Agripa disse a Paulo que ele tinha a oportunidade de fazer a sua defesa. Chegou a hora da defesa, momento do discurso, momento importante, um testemunho que deveria ser o meu testemunho e o seu também. Uma palavra que deve ser falada por todos os crentes. Uma palavra breve, objetiva e clara. Lucas, nesse texto, coloca alguns detalhes especiais. Por 5 vezes, isso vai aparecer no livro de Atos, para alertar, para deixar claro o testemunho. E há 3 convicções que são os pilares do apóstolo Paulo. Primeiro pilar, ele diz: Jesus ressuscitou, ponto. Eu acredito na ressurreição porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou como os fariseus creem nisso, os saduceus é que não creem, mas nós, os fariseus, cremos nisso. Fazendo isso, Paulo divide os religiosos judeus imediatamente. Ele diz: olha, a ressurreição existe, eu acredito nisso. Jesus ressuscitou e a ressurreição dele não é uma novidade, não é um plano B de Deus, não é algo que aconteceu por acidente. Ele ressuscitou, e ele ressuscitou dando cumprimento a todas as profecias do Antigo Testamento. Os nossos profetas diziam isso. O Antigo Testamento dizia isso. Os judeus esperam isso. Nós esperávamos isso ansiosamente. Não dá para entender como é que vocês não estão entendendo. Eu sou julgado por causa da esperança dos nossos pais, esperança dos nossos antepassados, esperança que os profetas apresentaram. É essa esperança que eu estou trazendo a vocês. Versículo de número 6 e versículo de número 7 em diante. As 12 tribos de Israel esperavam isso, e eles cultuam a Deus com fervor até hoje, nessa expectativa. Ele voltar, ele viria mesmo, e ele veio. E ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Isso é real, está na lei de vocês. Estava me lembrando de um colega que disse que o cidadão crente, muito crente,
estava no carro, numa viagem longe do posto de gasolina, e de repente o combustível ia acabando, e a hora que ia acabando o combustível, acabou, o carro está morrendo. Ele falou: Deus tenha misericórdia. Aí o ponteirinho e encheu. Aí ele olhou e falou: não acredito. Aí o ponteirinho esvaziou. Sabe como é? Você diz que crê, você tem expectativa, você confessa a esperança, e quando ela acontece, você não acredita. Eu vejo isso muito nas orações por causa de doenças. Nós temos orado tanto aqui na igreja, por tantas pessoas. Esses dias foi o irmão Moacir que falou: pastor, tem uma coisa acontecendo, todo mundo que a gente ora, sara. Não é assim, Moacir? É assim, põe na lista, ora e sara. E a coisa mais impressionante que eu observo é que nós continuamos assim, meio incrédulo. Deve ter sido um remedinho. Será que aconteceu mesmo? Não acredito. É mesmo? Que coisa é essa? Como pôde acontecer? Já pensaram nisso? Deus é de fato poderoso, as promessas dele são verdadeiras, aquilo que ele prometeu no Antigo Testamento se cumpriu verdadeiramente em Jesus Cristo. Então Paulo diz assim: olha, eu acredito que as promessas se cumpriram, e não entendo como é que vocês não acreditam. Sabe daquela criança que a igreja fez uma noite de vigília e orou muito por chuva no sertão, muito tempo, uma seca miserável, e aí os irmãos se reuniram para uma oração, e aí quando terminou o culto, uma criança da igreja estava com um guarda-chuva que tinha levado para o culto, e foi pegando o guarda-chuva e saindo, e os irmãos da igreja começaram a rir dele. O fulano deve estar doido, um calorão desse, uma seca dessa, e ele com guarda-chuva. Ele falou: mas a gente não veio orar para pedir chuva, eu já trouxe a sombrinha. Vai que Deus faz. E eu quero dizer para vocês: Deus faz. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, as suas promessas são verdadeiras. Jesus é o cumprimento pleno, total, em todos os detalhes, e todo o povo do Antigo Testamento é salvo pela fé, na expectativa de que Jesus viria. E nós hoje ainda cremos na volta de Jesus Cristo. Mas Paulo vai dizer que ele acredita porque estava prometido e porque Jesus deu evidências. Ele disse: gente, não tem como eu não acreditar. Eu estudei o Torá, a lei do Antigo Testamento, durante anos. Eu vi todas as evidências. Os magos entenderam isso, os pastores entenderam, eu entendi, está cumprindo. E se não bastasse, Jesus ainda apareceu para mim. Ele falou comigo. Falou comigo, gente. Por isso eu não tenho dúvida. Deixa eu contar para vocês. Eu vinha na estrada de Damasco. Eu vinha com ordens para maltratar, para apreender aqueles que eram crentes. E no caminho, olha que coisa mais impressionante. Versículo 12. Numa dessas viagens em que eu estava indo para Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes, por volta do meio-dia, estando eu no caminho, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo. Nós caímos por terra, e eu ouvi uma voz
que dizia, falava comigo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? E diz: olha, resistir ao aguilhão de Deus, ou lutar contra Deus, só vai te trazer problema. Deus falou comigo. Ora, se Ele falou comigo, depois de ter sido morto, Ele só pode ter passado pela ressurreição. Ele ressuscitou, eu o conheci, eu conversei com Ele, eu falei: quem és tu, Senhor? E Ele respondeu, Ele falou comigo, Ele disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. É isso. Então Paulo usa o primeiro pilar, ele diz assim: eu creio na ressurreição, porque era previsto na Bíblia e porque eu experimentei, eu falei com Jesus, Ele é real, eu o vi, eu o conheço, eu tenho experiência pessoal com Jesus. Que segurança, que experiência maravilhosa, daqueles que conhecem a palavra de Deus e daqueles que experimentaram a palavra de Deus na sua vida, aqueles que têm uma caminhada com Deus, aqueles que se encontraram verdadeiramente com Jesus. Que segurança! Então, o primeiro pilar, Jesus ressuscitou. Ele diz: mas não apenas isso, Ele ressuscitou e a sua ressurreição me deu esperança. Eu sou julgado por causa da esperança. A ressurreição é uma mudança na maneira de pensar, é uma mudança nas convicções das pessoas, é uma mudança na experiência de vida. A ressurreição, ela faz muita diferença na vida de qualquer pessoa. No boletim da igreja, no texto de hoje, eu falo sobre a dificuldade de acreditar em coisas assim absurdas. Por exemplo, você que acompanhou alguém enfermo, muito doente, e acreditar que aquele corpo tão fragilizado, aquele corpo tão decadente, que um dia ele vai levantar, surgir, que o Senhor vai chamar os mortos e os mortos se levantarão. Que um corpo lançado no mar, e diz lá em Apocalipse, deu o mar os seus mortos, os mortos ressuscitarão. Que uma pessoa que foi cremada, quando a irmã Lucília faleceu, a opção pelo crematório, algumas pessoas perguntaram: mas se cremar, como que vai ser na ressurreição? Gente, é impressionante. A ressurreição é algo de Deus, não depende de enfermidade, do tipo de morte, do acidente brutal, nada disso. A Bíblia diz que a ressurreição, ela é real. E Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele toca nessa questão assim, bem claro, no capítulo de número 15. Ele diz assim no verso 16: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e vocês ainda estão nos pecados de vocês. Nesse caso, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Acabou, sumiu, morreu, exalou. É igual cachorro, uma pedra que você jogou, é a mesma coisa, não tem nada. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, então pode ter dó da gente, somos os mais infelizes entre os homens. Acabou, morreu. Mas ele disse: gente, se Cristo
de fato ressuscitou dentre os mortos, e Ele é as primícias, o primeiro gerado entre os que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem, e da mesma maneira como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Eu tenho esperança. E isso produz uma força extraordinária. Diz o texto, olha, vejam, acreditem nisso, versículo de número 23, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim. Olha que coisa, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, e o último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou tudo debaixo dos seus pés, e quando Ele diz tudo, é tudo mesmo, inclusive a morte. Então você tem uma segurança absoluta, segura, maravilhosa. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele de quem todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. A ideia bíblica, irmãos, é que o problema da ressurreição, muito mais difícil do que fazer o mar entregar os corpos, ou fazer cinza voltar à existência, ou do que fazer um novo corpo, uma nova vida, de nos dar a ressurreição física, é o fato de que nós estávamos perdidos nos nossos pecados, absolutamente condenados. Não havia nenhuma esperança, sem Deus, sem esperança, sem nada, sem futuro, mas em Jesus Cristo encontramos vida plena, vida abundante, vida maravilhosa, temos esperança. Então Paulo diz, eu estou sendo julgado por causa da esperança, eu acredito nisso. Hoje, quando nós participarmos da ceia, nós proclamaremos publicamente que nós cremos na ressurreição. Quando alguém perguntar, quando as crianças, que às vezes têm vontade de participar da ceia, perguntarem, quando o visitante perguntar, quando alguém disser, mas por que eles fazem isso? Comem esse pãozinho e esse suco de uva, por que fazem isso? Então nós podemos dizer assim com segurança, nós fazemos isso porque nós acreditamos na ressurreição, nós acreditamos que um dia nos encontraremos com o Senhor, nós acreditamos que um dia participaremos do banquete celestial, nós acreditamos que um dia Ele vai cear conosco, não haverá distanciamento social que segure, um banquete maravilhoso, nós acreditamos, e por causa disso, frequentemente na nossa igreja, fazemos todos os meses, frequentemente nós comemos o pão e bebemos o vinho para lembrar, eu estava morto nos meus pecados, Jesus morreu em meu lugar, o seu sangue foi derramado na cruz, no Calvário, Ele ressuscitou, Ele voltará, por causa da obra maravilhosa de Jesus, eu fui salvo, e até o dia da sua vinda, eu vou participar, para lembrar que eu creio, que eu tenho esperança, e que um dia eu estarei para sempre com o meu Senhor.
Oh, irmãos, esse era o pilar do apóstolo Paulo. E o terceiro pilar, ele diz: eu sou obediente. Deus me mandou, Ele me mandou dar o testemunho. Uma coisa curiosa é que nesse texto o apóstolo Paulo não investe tempo e argumento na conversão dele. Ele investe tempo e argumento na vocação dele. Ele entende que não apenas quem estava nas trevas encontrou a luz, quem estava perdido achou o caminho, quem estava cego enxergou, quem estava morto reviveu, mas ele entendeu que quem tinha uma missão, que era missão de morte, que era missão de desonra ao nome de Deus, que era missão do mandamento pessoal, que era missão humana, mundana, recebeu uma nova vocação. Então ele diz: o Senhor me enviou para a casa de Ananias, e lá eu recebi uma missão de Deus. Diz o texto assim: quando eu ouvi uma palavra, é interessante que nesse texto especificamente, Paulo confunde, ele mistura de propósito a quem Paulo perseguia. Paulo perseguia a igreja, mas aqui ele diz: eu perseguia a Jesus, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele mistura. E agora, na vocação, ele mistura Ananias com o próprio Jesus. Ele diz: a palavra que eu recebi da igreja não era da igreja pela igreja de Ananias, sendo Ananias, mas era a palavra de Deus. Ele me falou. Ele disse assim: eu apareci a você para constituir, para fazer de você servo. Eu vou repetir esse pedaço. Eu apareci a você para transformar você em servo. E não apenas em servo, mas também em testemunha, para que você compartilhe aos outros o que você viu a meu respeito. Eu livrei e eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, com uma finalidade: para que você viva com o objetivo de abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que eles recebam o perdão dos pecados e herança entre todos os que são santificados pela fé. A missão era contar aos outros, proclamar aos outros a mensagem do Evangelho. Esse era o terceiro pilar. Ele diz: eu creio na ressurreição, isso me traz esperança e isso dá razão para a minha existência no mundo. Eu vivo para servir ao meu Senhor e salvar as pessoas. Os teólogos resolvam o problema, mas o texto diz que era papel dele converter os outros. Vocês observaram o que diz o texto? Para você vai abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que eles recebam perdão dos pecados. A mensagem de Deus está na minha mão, na sua mão. A mensagem de proclamar, de levar a salvação àqueles que se perdem. E ele está pronto para proclamar. Há duas dimensões nessa disposição de Paulo. Primeiro, ele conta o que aconteceu com ele, simples como tudo. Testemunho é isso, contar o que Deus fez por nós. Segundo,
ele se expõe e faz um apelo à mensagem de Jesus. Ele diz: olha, eu não fui desobediente, eu tenho contado com a ajuda até o dia de hoje, versículo 22, eu continuo proclamando. Muito bem, diz o texto que o rei, quando ouviu Paulo falando, e Barclay fica até assim meio curioso, ele diz assim: o povo deve ter ficado assustado quando Paulo chega perante a autoridade e começa a falar para eles que eles devem também se converter. Mas aí quando Paulo vai apertando, ele diz assim: olha, você está louco, Paulo. Foi o Festo que interrompeu e disse: você está louco. E aí Paulo fala assim: a mensagem do Evangelho parece loucura, mas ela é vida. Eu não estou louco não, estou em pleno juízo, perfeito, está tudo bem. E aí ele começa a falar que o rei Agripa está pronto, está entendendo. Aí é o rei Agripa que fala: ô Paulo, você está achando que eu vou acabar me convertendo também? Aí ele disse assim: eu desejo isso, porque a razão da minha vida é proclamar a todos o Evangelho de Jesus. E então ele diz: eu desejo que por muito tempo, peço que dê a Deus que não apenas o rei, mas todos os que me ouvem se tornem como eu sou. Irmãos queridos, o texto de hoje é um texto que fala sobre ressurreição, é um texto que fala sobre esperança, é um texto que fala sobre sentido da vida. Ele deve fortalecer a minha fé. Eu creio na ressurreição. Jesus é vivo, vivo, e Ele voltará. Eu creio nisso, creio nisso. Não apenas eu creio nisso, mas eu coloquei todas as minhas fichas nisso. A minha esperança está em Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sei que eu não posso de mim mesmo fazer qualquer coisa que me traga salvação, mas eu creio que Jesus ressuscitou, que Ele voltará e que eu também estarei com meu Deus. Eu tenho essa esperança. Eu creio nisso. E eu tenho razão para viver. Eu vivo hoje para proclamar a uns, a outros e a todos a mensagem de Jesus Cristo. É isso que vou fazer na ceia. É isso que eu convido a você a que também faça na ceia. É isso que devemos fazer todos os dias, perante as autoridades, perante os homens simples, a todos que Jesus Cristo é o Salvador. Vamos cantar um cântico de louvor a Deus que fala acerca dessa esperança, dessa alegria, desse encantamento que há em Jesus, e logo depois já vamos participar da ceia do Senhor juntos. Vamos nos colocar de pé. Esse todo mundo conhece, porque ele vive, tudo a ver com o que o pastor falou, e é porque ele vive que nós podemos crer no amanhã. Amém? Deus enviou seu Filho amado
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória no meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. As vozes. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, amém. Ainda em pé, vamos ler o texto bíblico da ceia. O texto que vamos ler hoje é no capítulo 11 de Coríntios. Diz assim, versículo 23: Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus o pão e o vinho. Você que está em casa, acho que é essa câmera aqui, você que está em casa, que preparou o pão e o vinho, quero convidar você aqui, oremos ao nosso Deus agora. Eu queria que a irmã Mirtes viesse aqui à frente para orar, agradecendo a Deus. Eu vou segurar o microfone para você. Senhor, nós agora, como igreja do Senhor, estamos alegres e felizes, porque primeiro estamos aqui exaltando o Teu nome, glorificando o Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre.
E nós buscamos no Senhor alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. E nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por essa hora tão feliz e abençoada, quando nós participaremos do pão e do vinho, que representa o teu corpo e o teu sangue. O sangue derramado por nós, ali na cruz do Calvário, para nos dar salvação e vida eterna. Teu corpo que foi moído, Senhor, por nós. Obrigada por Jesus Cristo na nossa vida e por esse momento tão feliz. Senhor, eu creio que toda a igreja está com alegria no coração, por esse momento de paz, de alegria e de exaltação ao teu nome. E nós fazemos isso em memória do Senhor Jesus, o teu Filho, ó Pai. Te louvamos por isso, e porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar vocês a se assentarem. Vocês que estão em casa podem se acomodar. E nós vamos ouvir um cântico com a equipe de louvor. E enquanto nós vamos cantar, não apenas ouvir, mas cantar, quem quiser orar, pode orar. E então você vai se levantar do seu lugar e pegar o vinho e o pão e voltar para o seu lugar. Aí depois nós vamos agradecer o pão e comer, e depois agradecer o vinho e comer, e caminhando para o final. Mas vamos ter esse momento. Eu quero sugerir que a gente faça esse movimento da minha esquerda para a direita. Essa fileira de cá venha primeiro, pegue o pão e o vinho, volte para o lugar, depois essa e a outra, para que nós não estejamos todos aqui à frente ao mesmo tempo, tá certo? Vamos cantar e vocês podem vir. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, do perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e os céus, é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está
reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. E logo vamos. E logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém. A equipe de louvor pode vir pegar, por favor. Todos foram servidos. Vocês que estão em casa, prepararam. Deixe-me dizer, nós entendemos que a ceia do Senhor é de absoluta reverência. E ela é a oportunidade mais solene, mais séria, que tem a ver com comunhão da igreja do Senhor. Na verdade, a ceia identifica a igreja. A decisão de que durante esse período especial, irmãos que não podem vir ao templo participem online, é para dar aos irmãos a oportunidade de estarem conosco de uma maneira extraordinária. Mas nós temos toda segurança de que solenemente estamos perante o nosso Deus e que nós fazemos parte de uma mesma família. E vocês que estão atrás dessa câmera, para quem eu estou falando, vocês são muito bem-vindos. Estamos cultuando ao nosso Deus. Nós não vamos manter a ceia online indefinidamente. Depois vamos acertar com a liderança da igreja como vai ser a transição. Mas enquanto pudermos, vocês fazem parte da ceia aqui conosco no momento de ceia, tá certo? Vamos agradecer ao Senhor o pão. Diz que quando ele ceava, tomou o pão e, tendo dado graças, os discípulos comeram. O nosso irmão diácono Lúcio vai orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos para esse momento que estamos na tua presença. Colocamos, Senhor, consagrando esse pão, Senhor, que simboliza o teu corpo no madeiro pelos nossos pecados, Senhor. É muito importante, Senhor, participarmos da tua graça, da tua misericórdia, dessa união, Senhor, em prol do teu evangelho. Fica com as nossas vidas, Senhor, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Assim, conforme o ensinamento da palavra de Deus, comei dele todos. Amém. Vamos ter um momentozinho de oração silenciosa. Quero convidar o pastor Ângelo para orar agradecendo o vinho que será servido nesse instante.
Pai, nós te louvamos nessa noite, porque mais uma vez o Senhor nos permite, Deus, celebrarmos a vitória do Senhor naquela cruz. O Senhor pagou o preço que nós não poderíamos pagar, e o Senhor fez isso por obediência e por amor a nós. Obediência ao Pai, à vontade, e amor por cada vida que viria, ó Deus, através do teu sangue, ter acesso à vida eterna, a estar com o Senhor na eternidade. Nós estamos aqui nessa noite celebrando esta ceia em memória do que o Senhor fez, e nós só podemos te agradecer por ter derramado o teu precioso sangue por cada um de nós e por cada um que vier a crer no Senhor Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Assim, meus irmãos, conforme está escrito na Bíblia, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Participemos do vinho, bebamos todos. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, pensar nessa esperança, nessa alegria, na segurança da volta de Jesus. Fale com o Senhor onde você está. Aleluia. Quero convidar todos que estão no templo a ficarem em pé. Pastor Lucas vai orar e logo depois eu vou impetrar a bênção apostólica, terminando o culto. Os irmãos que estão em casa, Deus os abençoe muito mesmo. Que a graça do Senhor seja muito preciosa para vocês nesse momento de ceia e todos nós aqui. O meu desejo é enorme, que após o culto a gente possa se abraçar bem gostoso para falar dessa comunhão. A gente tem que evitar a tal da aglomeração, o ajuntamento. Vamos tomar todos os cuidados, mas você pode falar boa noite, irmão, Deus abençoa. Falar pode, de longe, né? Até com máscara a gente pode falar. E a gente, após a bênção, pode ter esse momento para desejar que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar com o pastor? Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe até aqui e porque nós participamos do momento de comunhão com o Senhor. Obrigado pela esperança que o Senhor colocou nos nossos corações, de que o Senhor vai voltar e vai nos buscar. Não te demores, Pai. Nos ajude a amar muito mais a sua vinda do que qualquer outra coisa. Nos ajude a ter no coração a esperança vívida que o Senhor vai voltar e vai nos buscar para morar com o Senhor. O Senhor vai enxugar toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, e nós vamos estar em comunhão eterna com o Senhor no céu um dia. Obrigado porque o Senhor nos prometeu isso e o Senhor é fiel para cumprir. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado porque o Senhor ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Abençoe cada um de nós, a nossa semana. Esteja conosco, Pai, nos guiando, nos ajudando por todos os lugares que nós andarmos. Esteja conosco, nos protegendo de todo e qualquer mal. Esteja conosco, Pai, fazendo morada em nossos corações. Nos abençoe mais uma vez. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas,
que Ele os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dEle, que Ele opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo da promessa, sejam conosco aqui, com os irmãos que cultuam conosco na forma online, com o povo de Deus na face da terra, hoje até a volta de Jesus, e assim para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Ótima semana para todos vocês. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Peraí.